Bom dia, bom dia. Sem Bíblia não tem café. Tô tentando gravar vídeo, mas tá chovendo, então vou ter que voltar pra casa. Pronto, gente, nós já estamos nos Salmos, no capítulo 32. Tava tentando gravar vídeo lá naquela árvorezinha. Olha que linda. Faz poucos dias, quando eu cheguei aqui, ela tava seca, não tinha nenhuma folhinha. Quem olhava não via que ela era uma árvore tão linda, tão especial, mas era porque estava no inverno. Agora chegou a primavera, como que ela tá linda. Pronto, mas não dá pra ir porque tá garoando, sabe? Então vou gravar aqui da janela, que eu sou brasileira, não existo nunca. Antes de meditar em Salmos, nós vamos fazer uma breve leitura sobre os dons espirituais. Nós já falamos sobre o dom de línguas, agora nós vamos falar hoje um pouco sobre o dom de interpretação e o dom de profecia. O dom de interpretação, 1 Coríntios 12:10, dom que acompanha o dom de línguas e deve ser usado juntos. É uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo de interpretar o dom de línguas. Não é uma tradução, porque a pessoa que vai interpretar, ela não consegue entender o que a pessoa está falando em línguas. Mas, por fé, ela vai trazer a interpretação para a igreja. É o Espírito Santo que capacita a pessoa a trazer a interpretação para a igreja. A interpretação é dada pelo Espírito Santo a quem ele quer. Qualquer crente ungido com o Espírito Santo pode ser usado para manifestar esse dom. Se for usado para trazer a interpretação de uma profecia, fale com uma voz audível e clara. Não tente interpretar a interpretação, ou seja, dizer à igreja o que você pensa sobre isso. A igreja vai julgar como vai julgar a profecia. Os padrões para julgar a interpretação é semelhante aos padrões usados para julgar uma profecia. A referência bíblica é 1 Coríntios 12, a partir do versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas e a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos e a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e mesmo é o Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora nós vamos falar do dom da profecia. A palavra profetizar significa simplesmente falar palavras inspiradas pelo Espírito Santo, como está escrito em 1 Coríntios 14:31, porque todos podeis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. O propósito da profecia é edificar a igreja, isso é, fortalecer os cristãos, exortar os irmãos, reavivá-los e desafiá-los, consolá-los com palavras de encorajamento. Frequentemente as profecias incluem todos estes três elementos. Existem alguns mal-entendidos sobre a profecia. Ela não é uma pregação, ela não vem para predizer o futuro, ela não vem para trazer uma direção pessoal. A profecia não é a habilidade de se pregar bem. Uma pregação ela deve ser estudada e preparada, inspirada pelo Espírito Santo. A profecia é uma expressão espontânea do Espírito. Esse dom, ele vem com o propósito de edificar, consolar e exortar. Se tiver algum elemento de predição do futuro na profecia, ele está sendo usado juntamente com um outro dom, palavra de conhecimento ou de palavra de sabedoria. E esse dom não vem para trazer uma direção pessoal. Se tivermos uma necessidade de uma direção pessoal, devemos pedir diretamente ao Espírito Santo e principalmente buscar através da sua palavra. E quando um profeta vier trazer uma direção pessoal concernente à predição de futuro, com certeza isso deve vir para confirmar algo que o Espírito Santo já falou aos nossos corações. Como nós já dissemos em outros vídeos, o profeta no Antigo Testamento, ele tinha a função de direcionar. Hoje em dia, ele tem a função de confirmar. Na nova aliança, todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Somente o profeta no Antigo Testamento tinha o Espírito Santo de Deus, o profeta, o rei, o sacerdote. Hoje em dia, todos temos o Espírito Santo de Deus. Por isso, devemos buscar ouvir a voz do Espírito Santo e ser guiado e conduzido por ele.
quando vier um profeta até nós, que seja para confirmar o que o Espírito Santo já ministrou aos nossos corações. Está escrito que todos devemos procurar com zelo este dom, pois serve para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, e muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja também receba edificação. Em razão de o Espírito Santo estar passando por um elemento humano, a profecia pode falhar. Por quê? O Espírito Santo não falha, mas nós homens falhamos. Então as profecias devem ser julgadas. Com base em qual critério? A. Nunca contradirá a palavra de Deus escrita. B. Sempre exaltará o nome de Jesus e nunca o diminuirá. C. Edificará e consolará os crentes. Não deverá trazer condenação ou acusação, que é obra maligna. Não quebrará o espírito da reunião. Não mudará a direção da reunião. Se for um aspecto de predição, este virá a se cumprir. Como profetizar? Descanse, não fique tenso, espere silenciosamente no Senhor em seu espírito, mantenha o coração aberto para a sua voz. Quando sentir o toque do Espírito, se entregue como um canal para que ele possa fluir. A profecia é sempre liberada pela fé. Fale tudo o que Deus der a você. Enquanto estiver falando, espere no Senhor por toda a mensagem. Não profetize além da medida da sua fé e perceba quando o Espírito acabou e pare de falar. Pronto, gente, por hoje nós vamos ficar por aqui e por agora nós vamos meditar em Salmos, no capítulo 32. A felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se me tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, e preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Pronto, gente, por hoje foi isso. Um bom dia e um bom café.